Olá! Hoje estou cá para falar de um escritor português que, junto com Machado de Assis, é considerado os dois mais importantes escritores da literatura portuguesa. Trata-se de um gajo que nasceu em Póvoa de Varzim em 1845. Trata-se do grande, do personalíssimo José Maria de Eça de Queiroz. Deixando as brincadeiras de lado, mas Eça de Queiroz é realmente um grande escritor português que eu particularmente adoro. Primeiro pela sua escrita, a sua maneira realista e detalhista. Ele é super detalhista para descrever as cenas, os locais, as situações. Ele é incrível. E o fato de ser português. A minha família inteira é portuguesa. Só nós, os filhos, são os brasileiros, porque pai, mãe, vó, tio, tias, primos, são todos de Portugal. No meu caso, mais especificamente, da Ilha da Madeira. Então, tive a oportunidade, meu pai, muito jovem, levou eu e meus irmãos para conhecer onde ele nasceu, a terra dele. Então eu tive a oportunidade de adentrar a Portugal. Então, os textos de Eça de Queiroz, os lugares, o que ele descreve, a maneira de ser portuguesa, para mim é extremamente familiar, o que torna isso muito prazeroso para eu ler, né? E são vários os livros importantes dele, Primo Basílio, temos também aqui O Crime do Padre Amaro. Esse livro também é maravilhoso, Contos de Eça de Queiroz, e um livro que eu gostei muito também, As Cidades e as Serras. Mas são livros que em outra oportunidade eu vou falar para vocês. Estou lendo agora, estou no meio, literalmente no meio, desse livro A Relíquia, de Eça de Queiroz. Quer dizer, um livro que foi escrito em 1887. Eça de Queiroz, ele foi de certa forma um jovem muito afortunado. Nasceu de uma relação ainda não confirmada, porque a mãe dele ainda não era casada com o pai dele era um brasileiro, que teve uma relação com uma portuguesa, e dessa relação nasceu Eça de Queiroz. Então, no primeiro momento, ele não era muito interessante para a família mostrar que ele era filho dessa pessoa. Então, muito nebuloso toda a história deles. Depois, mais para frente, os pais se casaram, enfim. Mas ele teve sempre uma educação primorosa. Haja vista que ele se formou em Direito pela Universidade de Coimbra, se tornou diplomata, foi cônsul em Havana, imagine, e depois também viveu muito tempo na Inglaterra, onde lá ele escreveu vários contos, e ele teve a oportunidade de fazer através do trabalho dele, diversas viagens pelo mundo. Esteve no Oriente, esteve na América, esteve na Palestina e no Egito também. Então, nessas viagens, fez com que ele escrevesse belíssimos livros, belíssimas histórias. E esta aqui, A Relíquia, a história se passa praticamente em Portugal, mas especificamente em Jerusalém, que eu também tive o privilégio de conhecer. Então, as coisas que estão sendo faladas, os lugares colocados aqui por onde o personagem, o Teodorico Raposo, ele percorreu. Então, e esse Teodorico Raposo, a história gira em torno dele, fala de um rapaz muito safado, muito interesseiro, interesseiro na riqueza, na fortuna da tia Tite, que é a tia dele. Então, e ele se faz de bom moço, e essa tia faz também de tudo para agradá-lo, né? Apesar de tratá-lo ali a ferro e fogo, e ele sempre se submete a isso porque ele tem a intenção de realmente ficar com a fortuna dela. E nesta história, ela manda ele, uma vez que ela tem impossibilidade de se locomover e coisa e tal, ela manda ele para a Palestina e pede para que ele traga a ela uma relíquia da Terra Santa. Então, 1000 histórias. Ele é muito hipócrita, ele é muito safado e tem todo esse jeito português de ver as coisas, de como agir. É um livro que realmente vale a pena. Não terminei ainda porque é muita leitura que eu faço e eu não estou conseguindo dar tempo para poder contar essas histórias para vocês. Eu sei que estou no meio de A Relíquia
de Eça de Queiroz. É um livro muito interessante, eu estou curtindo muito, ele é muito hipócrita. E ele, para agradar a tia dele, tem uma passagem que ele está lá em Jerusalém, ele está na Via Dolorosa. E daí ele escreve uma carta para a tia, que ele lembra da tia de manhã, de tarde, de noite, e que ele vai nas missas, que ele vai nos lugares sagrados, ele reza o templo inteiro, e que na Via Dolorosa ele chegou a beijar as pedrinhas no chão por onde Cristo supostamente passou. Então é uma figura, então é uma delícia. Eça de Queiroz, ele é maravilhoso. E é isso. Volto qualquer hora para falar dos outros livros e quem sabe terminar a história dessa A Relíquia de Eça de Queiroz. É isso. Tchau.